te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Quando nessa manhã estava fazendo meus afazeres, né, as tarefas aqui de casa, e daí eu estava ouvindo uma ministração onde Deus começou a falar muito forte no meu coração. Onde quem viu, eu estava ministrando, né, uma palavra sobre um Deus que cuida de você, que Ele manda se lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. E quando eu estava fazendo, né, os afazeres, escutando uma ministração no qual talvez você já tenha ouvido, cansado de ouvir essa ministração, mas algo que eu quero compartilhar com você, o que o Espírito Santo de Deus falou comigo nessa manhã, e eu quero compartilhar com você. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 5. Muito conhecida essa passagem, né? Mas eu queria que você, nessa manhã, meditasse comigo e recebesse também da parte de Deus o que eu recebi do Senhor nessa manhã. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele tinha vivido naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "O que você quer? Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntou: "Quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Quando eu estava ouvindo a ministração, e de uma forma muito belíssima, o pregador estava trazendo uma palavra, algo Deus começou a falar comigo, porque quem ouviu, né, a ministração de ontem, Deus falando comigo sobre um Deus que Ele tem o cuidado de nós, né? Assim, Ele deseja nos abençoar, Ele deseja que eu e você confie, que você, né, lance sobre Ele. Não vou repetir, você vai lá no canal e acessa, e aí você vai ter essa ministração de ontem para você entender. Quando eu estava ouvindo algumas coisas, Deus trouxe ao meu coração, embora até eu já ministrei nessa palavra, né? E a primeira coisa que eu vejo aqui vai dizer um detalhe daquele lugar, né?
em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. A primeira coisa que eu observo nesse texto, né, assim, é que é uma característica que fala daquele lugar. Havia várias entradas para aquele lugar. Mas observe que Jesus, ele sempre entra no lugar certo, na entrada, porque ele é a porta. O Senhor diz lá no livro de João também, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, né? Então, Jesus sabia a porta certa de ele entrar para ir na direção daquele que há tantos anos estava padecendo de algo. 38 anos. O Senhor observa aqui também, querido, um Deus que é conhecedor. Lembra que quando, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, você vai ouvir Deus falar a partir do verso 11, vai ouvir falar que o Senhor, eu é que sei que pensamento tem ao vosso respeito. Pensamento de paz e de fazer prosperar. Deus sabia o pensamento daqueles homens, Deus sabia o pensamento daquele paralítico, Deus o sabia. Deus entrou exatamente na porta em que dava direção, que estava na direção. Porque assim eu creio, porque como ele é a porta, como ele sabe a direção certa, o local certo onde você está. Eu acredito pelo poder da palavra e o ensinamento do Espírito Santo de Deus, que dentre aquelas 5 entradas que existia para entrar nesse templo, Deus entrou naquela entrada onde estava aquele paralítico. Por quê? Quando Deus, e eu não sei se você, mas quando eu lia esse texto, eu me perguntava muitas vezes, por que Deus faz a pergunta ao paralítico? Porque Deus estava vendo que ele era paralítico. E eu me perguntava por muitas vezes, Senhor, mas por que o Senhor perguntou a esse paralítico, queres ser curado? Ora, é óbvio. Ele estava ali naquele tanque, ele estava naquele lugar onde, de tempos em tempos, o anjo descia, agitava as águas e aquele primeiro que mergulhasse recebia o milagre. Ele estava ali porque ele tinha uma necessidade, ele estava ali porque ele estava esperando um milagre. E eu não sei você, mas quantas vezes você, lendo esse texto, não pensou, pelo menos eu já pensei várias vezes, né? Por que Deus pergunta? Porque era óbvio o que ele estava. Ele era um paralítico, ele estava vendo, porque Deus, ele vê tudo e todas as coisas. Mas sabe que nessa manhã o Espírito Santo de Deus respondeu a mim, quando mais uma vez eu indaguei, por que, Senhor? Porque o Senhor pergunta. Porque Deus não só queria curar o paralítico fisicamente, mas também, querido, curar o emocional daquele paralítico. Porque observe que quando Jesus pergunta a ele, né, você já vê que o primeiro ponto, como eu falei, Deus entra e tinha várias entradas. Deus entra na certa, porque Deus não erra o alvo. Nunca Deus erra o alvo. Deus vai na direção daquele paralítico, sabendo que há 38 anos, porque Deus sabe de tudo, ele estava ali. E Deus lhe faz uma pergunta dizendo, queres ser curado? Talvez você, né, nessa manhã, Deus esteja dizendo, queres ser curado? Queres ser abençoado? Quer essa bênção? E talvez você esteja indagando ao Senhor e está dizendo, como assim? Deus não está vendo a minha situação, como eu estou?
e está me perguntando se eu quero. É óbvio que eu quero. É óbvio que eu quero. Mas quando o Espírito Santo de Deus nessa manhã me ensinou, falando que Deus vai além, porque Deus conhece o pensamento, Deus conhece o coração. E aquele homem não só era paralítico, como, querido, o coração dele estava ferido. Porque quando Jesus pergunta quem não é bem resolvido, quem não tem a dor no coração, ele não responde o que o paralítico respondeu. Porque quando Deus manda chamar o cego Bartimeu, né, filho de Timeu, e os próprios discípulos e aquela multidão mandam ele se calar, e o Senhor diz, manda chamar ele. Quando ele chega, ele joga a capa, ele já, alguém que sabe, é tão resolvido, dizendo, eu vou aproveitar essa oportunidade. Ele joga aquela capa porque ele diz, não, já não me serve mais, porque Jesus mandou me chamar. Mas esse paralítico aqui, e a gente vê, né, a história, que o Senhor cura aquele cego Bartimeu. E aqui, querido, observe que Bartimeu, ele não fica dizendo assim, Senhor, eu queria ver. Senhor, deixa eu falar uma coisa. Estou aqui à beira do caminho, né? Assim, talvez só ouvindo de longe, porque não tinha ninguém que me conduzisse, porque eu estava aqui esmolando. Mas alguém, querido, que entende a voz, o chamado, a pergunta de Deus, ele diz, cura-me. Quero ver. Ele é o objetivo. Quero ver. Mas observe que esse aqui, que tinha tristeza no seu coração, porque ele diz algo que doía muito mais do que aquela paralisia. Observe que Deus diz, quer ser curado. Sabe qual é a resposta desse paralítico? Não tem quem me leve quando as águas são agitadas. Querida, aquele homem, esse paralítico aqui, ele não só sofria de uma paralisia, mas, querido, ele sentia falta de amigos que podem, através do poder da oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele não tinha amigos que conduzissem a ele. E olhe, querido, querida e querido, você que está aí do outro lado, a Bíblia diz que há 38 anos entrava gente, saía gente. Se fosse uma Adriana da vida, né, uma pastora Adriana da vida, com certeza faria logo uma amizade, porque eu sou muito comunicativa e eu gosto muito de me comunicar. Mas aquele paralítico, ele não tinha ninguém. Talvez ali isolado e pelas mágoas do seu coração, não tinha um coração com a disponibilidade de fazer uma amizade, de falar com alguém, porque aquilo travou a sua vida. É óbvio, mas sabe, quando o Espírito Santo de Deus estava falando comigo, que Deus, ele conhece tanto a tua dor, e não é só uma dor externa que todo mundo vê. Nessa manhã, aleluia, eu quero dizer para você que Deus, ele não faz essa pergunta porque ele está vendo o exterior, mas ele também vê o interior, dentro. Muitas vezes a gente olha para alguém e aí vê, né, que alguém está passando alguma coisa porque é visível, e aí a gente ajuda, a gente faz, ou a gente também faz a indiferença, porque todo mundo ali via aquele homem, via e era indiferente, porque ele diz, não tem
quem me leve ao tanque. Então aquelas pessoas que estavam ali, pessoas que conduziam outras pessoas para estar ali, porque eu não sei você, mas será que só tinha cegos ou só tinha este paralítico? Não, tinha outros paralíticos. Só que ele via que as outras pessoas, quando a água era agitada, outros paralíticos iguais a ele, tinha alguém que conduzisse ao tanque. Ele não tinha ninguém. Sabe que Deus está dizendo, eu sei a sua dor, eu estou vendo, mas eu também vejo algo que ninguém consegue ver. O que passa no teu coração, a dor do teu coração. Porque todo mundo estava vendo, Jesus também estava vendo. E ele disse, tu queres ser curado. Para que o paralítico saísse do coração dele toda aquela tristeza, rejeição dos outros, porque ele diz, não tem quem me conduza ao tanque. Claro que você já ouviu a pastora ministrar, né? Você não precisa de ninguém. Deus, né? Coloca, Deus, ele vai e faz, porque tem gente que fica na dependência dos outros, da oração dos outros, do jejum dos outros. Essa ministração que você já ouviu, observe, querido, que não é dando cabimento para você fazer alguém de amuleto, fazer alguém de escora. Não, a gente já ministrou sobre isso, tá certo? Aqui eu estou falando que, querido, ele estava esperando dos outros, mas os outros estavam indiferentes à sua dor, estava indiferente à sua paralisia. E aquilo, porque aquela indiferença trazia tristeza, que é ao ponto que, pense comigo, querido, 38 anos, alguém não conseguir fazer uma amizade, alguém não conseguir dizer assim, ó, tu me ajuda, eu tô aqui, ó, já faz anos, 38 anos, eu não consigo, não tem quem me conduza quando a água é agitada. Você pode fazer isso por mim? Você pode ajudar? Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, essa manhã, quando ele bradou tão forte, porém doce e suave, me ensinando. Filha, eu perguntei, porque tem tanta gente que olha só por fora. Por fora eu também vejo, filha. Mas ninguém sabia da dor daquele paralítico. Porque, querido, quando Deus chega, se dirige para ele e diz, você quer ser curado? Aquele paralítico disse, nossa, alguém quer me ouvir. Alguém está falando comigo, alguém está se portando comigo. E ele faz o quê? Igual uma metralhadora. Uma vez, né, uma pessoa que é muito amiga minha, ela ligou para mim e ela disse, olha, eu só quero lhe ouvir. E eu falei, como assim? Aí ela fez, porque ontem eu percebi, eu sei que você é muito falante mesmo, mas você estava falando demais, parecia que era num fôlego só. E eu passei a noite orando e Deus me moveu meu coração e eu quero ouvir você. Fala que eu não vou falar nada, não vou criticar, não vou aconselhar. Fala, bota para fora. Era o que Deus estava fazendo com aquele paralítico. Ninguém estava querendo ouvir ele, o lamento, a dor. Ninguém estava querendo conduzir ele para aquele tanque. E quando Jesus chega para aquele paralítico e diz, tu queres ser curado?
porque eu não vou só te curar, paralítico, dessa paralisia, mas eu quero te curar dessa dor, dessa indiferença que os outros provocou, né? Porque, querido, se Deus só tivesse curado o físico dele, talvez ele levantasse o nariz como muitos crentes quando recebem a bênção, né? E aí vão passar na cara, vão demonstrar, né? Não teve ninguém que me ajudou, ninguém fez campanha, ninguém estava junto comigo, só era eu e Deus. Não é? E a gente vê que nas entrelinhas está dizendo, estava sozinho, eu estava amargurado e agora eu estou aqui, ó, na carne seca, né? Em cima. Aí agora eu vou falar nesse tom. Uma pessoa que precisa de cura. Uma pessoa que precisa de cura. Deus, quando chegou, e essa frase, quando ele disse, quer ser curado, é óbvio que Deus sabia que ele queria ser curado. Mas Deus estava dizendo, eu quero curar algo que ninguém consegue ver. Algo que pessoas fazem, mas não conseguem enxergar. Que as suas atitudes têm magoado, têm ferido, ao ponto que você muitas vezes não vai procurar ajuda, porque ele podia, era 38 anos que ele estava lá. Querido, será que não tinha possibilidade de ter pessoas ali? Amém, eu creio, né? Tem o pessoal que está aí, né, declarando que o quanto Deus está falando com a sua vida. Amém, querido, né? Assim, querida, e eu sei o que Deus está falando, né? Porque nós estamos no estudo e eu falei, né, já, mas quando eu terminei, o Senhor disse, filha, você não pode ficar só para você, você precisa compartilhar. Porque tem gente que está lá do outro lado, que vai ouvir e vai entender que se eu estou perguntando, quer ser curado, quer essa bênção, quer o milagre, porque eu sei o que se passa exteriormente e interiormente. Você, filha, ou meus filhos e filhas, não só consegue ver você exteriormente. Você só consegue ver exteriormente as pessoas, mas eu conheço dentro e fora. Eu conheço a situação por fora, mas eu conheço também por dentro. E observe, querido, que a atitude daquele paralítico foi, eu aproveito, porque ninguém me ouve, ninguém está atento ao meu sofrer, mas esse homem, porque se você ler o texto, como eu li, né, você vai observar que quando perguntaram a ele, quem te ordenou que pegasse a cama, porque hoje é sábado. Porque quando Deus quer te abençoar, todo dia é dia de bênção para Deus. Mas aquelas pessoas, aquela multidão perguntaram, quem te disse? Veja a resposta. Ele disse, o homem que me curou disse, toma teu leito e leva e vai. Ele nem conhecia Jesus. Tamanha era a carência daquele homem, da dor que aquela paralisia, aquela indiferença das pessoas fazia na vida dele. Talvez, querido, ele até sozinho podia se arrastar e pronto, porque eu já vi pessoas que são paralíticos, né? Se arrastando, né, se apoiando com o seu próprio braço, indo para um lugar, assim, para uma bancada ou outra, a gente vê. Faz um esforço. Mas observe que aquele homem estava tão ferido também, não só por fora, mas por dentro também, que quando
ele teve a oportunidade de alguém se importar, perguntar, falar, ele trata logo de dizer tudo aquilo que estava no coração dele. Não tem quem me conduza ao tanque quando as águas são agitadas. Esse Deus que ele está pronto para ouvir o teu grito de socorro, ele também está dizendo, eu não só tenho uma cura física, porque eu estou vendo também, assim como muitas pessoas estão vendo, mas nessa manhã eu quero curar você interiormente, onde ninguém olha, onde ninguém vê, onde ninguém enxerga. Que Deus assim te abençoe nesta manhã, né? Que você seja um agente abençoador e transmita essa mensagem para um monte de pessoas que talvez eu feri, você feriu, né? Para pessoas que se encontram muitas vezes como aquele paralítico, esperando só Jesus dizer, que queres que eu faça? Queres ser curado? Quero, Jesus. Quero. Eu quero. Que seja a tua resposta nessa manhã. Porque Deus, ele se importa com você. Ele deseja cuidar de você, não só exteriormente, mas interiormente também. Beijo no coração. Um excelente final de semana. Um excelente dia para você e as minhas ovelhinhas e amigas e, né, simpatizantes do ministério. Vai lá, né, para o aplicativo que nós vamos começar agora a estudo da palavra, tá bom? Deus abençoe, mas eu não podia deixar, né, de trazer essa palavra, porque eu sei que tem alguém que está aí do outro lado, alguém que vai ouvir e sabe que Deus respondeu seu clamor. Deus abençoe. Beijo.